Bom dia, meus amores. Hoje, dia 28 de setembro de 2020, nós vamos finalizar, finalmente, os nossos conteúdos do terceiro bimestre, perdão. Então, nós vamos estar finalizando hoje o nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? E vamos finalizar com o quê? Perímetro, tá? Eu ia deixar para vocês finalizarem na semana passada, na quinta-feira, que eu ia dar 2 conteúdos, que era medida, comprimento e perímetro, mas aí eu preferi botar hoje, porque eu acho que não ia ficar muito em cima e a gente ainda tem tempo, porque o simulado vai ser agora, quarta e quinta, então nós temos hoje, teríamos praticamente livres. Então, eu coloquei o conteúdo hoje para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Mas vamos lá, gente, o conteúdo é muito simples, não é difícil, é basicamente tudo que nós estudamos na aula passada, de como aprender a converter metro em centímetro, centímetro em decímetro, decímetro em metro. Tudo que vocês aprenderam na aula passada, vocês vão colocar em prática hoje na aula de perímetro. É só isso, tá bom? É só um complemento, não é difícil. Se vocês aprenderam a aula passada, vocês vão saber fazer. Não tem dificuldade, e qualquer dúvida vocês sabem que pode me chamar que eu vou tirar de vocês, tá bom? Não se esqueçam de que tem simulado essa semana, tá bom? O simulado foi reagendado e foi reagendado para essa semana. Essa semana passada, mas agora vai ser essa semana. Então estudem. O conteúdo já foi liberado para vocês, tá bom? Nós passamos várias atividades sobre quase todos os temas. Tem dever no livro, tem dever no caderno, tem atividade de trabalho de alguns conteúdos. Então, vocês não têm desculpa de falar que não tem conteúdo para estudar, tá bom? Porque tem. Gente, então vamos lá, rapidinho, para vocês entenderem. Basicamente, o perímetro, o que vai ser o perímetro? Vai ser a medida de comprimento de uma determinada figura geométrica. Por exemplo, eu tenho aqui um quadrado. Mas um quadrado... Vamos colocar um retângulo, porque o retângulo tem tamanhos diferentes, né? Então, o retângulo na parte de cima, ele vai ter, deixa eu ver, 2 metros. E o triângulo e o retângulo na parte de lado, então, das duas partes de cima de um retângulo, ele vai ter 2 metros. Na parte do cantinho, dos dois cantinhos do retângulo, ele vai ter 80 centímetros. O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que deixar sempre todas as medidas iguais. Para você fazer isso, o que acontece? Você tem que transformar aquela medida na unidade que está prevalecendo, que no caso vai ser o metro. Então, vocês vão transformar o que está pedindo nos cantos, que é 80 centímetros, e vão transformar em metros, tá bom? Exatamente da forma que eu ensinei para vocês na semana passada. Então, dando um exemplo que eu escrevi aqui para vocês. No livro, ele tá dando um exemplo assim para vocês, né? De um trapézio que tem 80 centímetros aqui e 1,5 de diâmetro aqui em cima e 1,2 metros aqui embaixo. Então, aqui e aqui tem metros, mas aqui e aqui tem centímetros. O que nós vamos fazer? Transformar centímetros em metros e depois vocês somam todos os lados e vocês vão ter o resultado. O perímetro é basicamente isso. Se todos os lados forem do mesmo tamanho, o que vocês vão fazer? Somar todos os lados e vocês vão ter o resultado. Agora, se forem de tamanhos diferentes, vocês vão ter que converter para a medida que vai prevalecer, que no caso é o metro, ou então, se ele te pedir, se ele falar assim, transforme centímetros em metros, transforme metros em centímetros, você vai fazer só o que ele está te pedindo. De que forma? Da forma que eu ensinei para vocês na semana passada. Então, vocês têm que assistir ao vídeo da semana passada, entender o vídeo da semana passada e conseguir fazer o exercício de hoje, tá bom? Então, aqui, o que ele está pedindo para vocês? Vocês somarem, mas primeiro vocês têm que converter. Basicamente, o que vocês vão fazer? 80 centímetros, né? 1 metro são quantos centímetros? Não são 100 centímetros? Então, o que vocês fazem? Vocês podem dividir. Vocês vão dividir 100 centímetros, no caso 80 centímetros, né? Dividido por 100. Então, vai ficar 80 dividido por 100.
80 dividido por 100 vai dar 0,8, tá bom? Eu fiz a conta aqui já direto. Mas 80 dividido por 100 vai dar 0,8. Então, aqui não vai ser mais 80 centímetros. Então, aqui some. Vai ser 0,8 metros. 0,8 metros. Tá bom? Aí, o que vocês vão fazer agora? Eu já converti o centímetro em metro. Então, agora eu só preciso somar todos os lados. Então, você vai colocar 0,8 mais 0,8 mais 1,2 mais 1,5. Um embaixo do outro. Faz aquela continha um embaixo da outra. Lembrando que vírgula sempre embaixo de vírgula. Isso nunca pode mudar, tá bom? Então, vocês vão colocar vírgula embaixo de vírgula, montar a conta certinha e ter o resultado. Então, a soma de todos esses vai ser o resultado do seu trapézio. Legal? Simples. E é basicamente isso que ele quer que você faça em todos os exercícios da página. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 65, 66, 67 e 68, tá bom? Da 65 até 68. E aí, nós vamos estar finalizando o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Esse cabelo toda hora. Vamos estar finalizando nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá bom, meus amores? Então, gente, não se esqueçam, é só você transformar a unidade de medida que nós estudamos na aula passada conforme ele pede. Se ele falar para você, transforme centímetro em metro, transforme decímetro em metro, transforme centímetro em decímetro, transforme decímetro em centímetro. Então, independente do que ele pedir, é só você transformar. Eu ensinei um macetezinho para vocês poderem transformar na aula passada. Não é difícil, usando o macetezinho que eu falei, não é difícil. Então, é só vocês seguirem os passo a passo do que eu falei para vocês na semana passada e transformar da forma que ele está pedindo, que vocês vão conseguir resolver todos os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu estou sempre à disposição de vocês de 8 a meio-dia. Passou do horário, eu respondo vocês assim que for possível, tá bom? Então, gente, estudem pro simulado também. Aproveitem que esse é o nosso último conteúdo, vocês vão ter amanhã. Amanhã, eu creio que eu vou colocar uma revisão para vocês, tá bom? Para vocês poderem ter uma base melhorzinha pro simulado. Então, terça-feira eu vou liberar uma revisãozinha para vocês fazerem na plataforma através de um quiz, tá bom? Então é isso. Eu falei que o vídeo ia ser bem rapidinho, temos aí um vídeo de 8 minutos, mas tá tudo bem. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Qualquer coisa, me chamem, como eu já disse. Eu amo vocês. Até amanhã e tchau, tchau.